Vamos falar agora dos equinodermos. Os equinodermos apresentam simetria radial. Seu esqueleto é interno, endoesqueleto, dentro, formado por ossículos, ou seja, pequenos ossos de calcário. Em geral, essas estruturas apresentam pequenas projeções na superfície do corpo do animal em formato de espinhos, que caracteriza o nome do filo. Ok? Então, está mostrando aí o que é simetria radial, que está falando que os equinodermos possuem, né? Então, os animais podem ser caracterizados de acordo com a simetria do seu corpo. Por isso, é necessário traçar planos verticais que passem pelo eixo central do corpo do animal. Quando, ao traçar os planos verticais, cada uma das partes formadas são iguais entre si, considera-se que esse animal tem simetria radial, que é no caso dos equinodermos. Já a simetria bilateral, apenas um plano divide o corpo do animal em duas metades, direita e esquerda. Então, os equinodermos têm essa simetria radial porque em qualquer plano que for dividido vai ter a mesma, né, as partes vão ser iguais entre si nessa divisão. Aí nós vamos falar que os equinodermos são um grupo variável e os seus representantes podem ser caracterizados em 5 classes principais. Tem os asteroides, não dá para enxergar direito aí, mas são os asteroides. O corpo tem formato de estrela e a maioria desses animais tem 5 braços. Esses animais rastejam sobre as rochas ou conchas ou vivem na areia e na lama. Possuem várias colorações. Exemplo da estrela do mar. Os equinodes, que é o segundo aí, esses animais possuem espinho que cobrem todo o corpo, eles não têm braços e o corpo é arredondado ou achatado. Exemplo do ouriço do mar e bolacha da praia. O 3, ofiuroides. Os ofiuroides podem viver sobre rochas ou embaixo delas, as conchas ou sedimentos. A maioria desses animais tem 5 braços, mas diferentemente dos asteroides, os braços são mais finos e conectados ao disco central. Serpente do mar, exemplo. O 4 aí, crinoides. Esses animais apresentam uma estrutura que dá sustentação ao corpo e os liga ao substrato, ao solo, além de braços longos e ramificados. A boca fina voltada para cima, alimentam de partículas em suspensão na água, são sedentários ou se movimentam bem pouquinho. Exemplo, lírio do mar ou pena do mar. E os holoturoides, que é o último, esse de cá, né? Tem um corpo alongado, não possuem braços, apresentam grande quantidade de hábitos. Alguns são cavadores, outros rastejam e alguns vivem em fendas. Exemplo, pepino do mar. Então, os equinodermos têm ossículos, né? A gente viu que os equinodermos, eles têm o esqueleto dentro, né? O endoesqueleto, que é dentro deles, e possui esses ossículos, que são pequenos ossos, que compõem o esqueleto. Essas estruturas protegem os sistemas internos e fornecem a rigidez necessária para a locomoção desse animal. A estrutura do corpo dos equinodermos varia de uma classe para outra. Aí nós vamos ver aí. O asteroide, né? A estrutura de um asteroide. Em geral, apresenta o disco central. Aqui, o disco central. Na superfície arboral distante da boca tem os espinhos. Aqui, ó, tem os espinhos. O ânus se localiza próximo ao centro da superfície. Está mostrando aqui o ânus. No círculo central também encontra o madreporito, que está aqui, que ele até ampliou, né, que é essa partezinha amarela. Na superfície oral, em cada braço existem sulcos ambulacários que são rodeados de espinhos. Então, aqui os espinhos estão aqui externamente, os sulcos ambulacários são essas partes brancas aí. Dos sulcos ambulacários saem os pés ambulacários, que aí são esses pequenas partezinhas aí da estrela do mar, que é o principal representante dos asteroides. Aí,
Também tem outras estruturas, como os equinoides, que eles possuem o quê? Uma chamada lanterna de Aristóteles, que circunda a boca e a faringe, auxilia na obtenção de alimentos como as algas. Então, vai ter essa lanterna de Aristóteles, que está nos equinoides. Os equinoides, principal exemplo são o ouriço do mar e a bolacha da praia. Os holoturoides apresentam estruturas ao redor da boca chamadas de pés bucais ou tentáculos. Essas estruturas são pés ambulacrários especializados que vão auxiliar na alimentação. Principal exemplo do holoturoide vai ser o pepino do mar. O principal sistema dos equinodermos é o hidrovascular, que é composto de canais por meio dos quais a água vai circular. A água que entra pelo madreporito, que a gente viu, ajuda na regulação da pressão no interior do corpo. Esse sistema é importante na alimentação, na respiração, locomoção e reprodução dos equinodermos. A água que entra pelo madreporito também é utilizada para manter algumas espécies, como as estrelas do mar, fixas ao substrato ou para permitir que elas se movimentem. Isso é possível porque a água exerce pressão em determinadas estruturas no interior do pé ambulacrário, que por sua vez agem sobre tentáculos em sua extremidade, permitindo que o equinodermo se fixe ou se solte do substrato. Os pés ambulacrários em asteroides e equinoides são utilizados na locomoção. Já nos ofiuroides e nos crinoides, essa estrutura auxilia na captura de alimento. O sistema digestório dos equinodermos é completo. Alguns animais são carnívoros, como a estrela do mar, outros são filtradores, como os equinoides. A respiração é frequentemente auxiliada pelos pés ambulacrários, por brânquias ou por árvores respiratórias. Já a percepção sensorial depende das células sensitivas localizadas na superfície do corpo. Aí vamos falar da evisceração do pepino do mar, uma curiosidade, né? Em pepinos do mar é comum um fenômeno chamado de evisceração, ou seja, quando os órgãos saem para fora, as vísceras saem para fora. Em situação de estresse, os equinodermos liberam suas vísceras, seus órgãos, pelo ânus. A evisceração costuma ser confundida com outro fenômeno observado nesse animal, que é a ejeção dos túbulos de Cuvier pelo ânus. Essas estruturas são pegajosas e podem ter veneno, auxiliando na captura de alimento. Tanto o trato digestório quanto os túbulos de Cuvier do pepino do mar são regenerados. Aí está mostrando aí os túbulos de Cuvier. A maioria dos equinodermos apresenta os sexos separados, mas não há diferenças externas visíveis entre elas. Eles não possuem órgãos especializados para a cópula. Assim, os gametas são liberados na água e a fecundação é lá externa, na água mesmo. O embrião presente no interior do ovo se desenvolve e dá origem a uma larva que é capaz de nadar livremente. Após passar por metamorfose, a larva se transforma em um equinodermo adulto. Os equinodermos apresentam grande capacidade de regeneração de tecidos. Esse processo ocorre mesmo em partes pequenas do corpo, igual a planária. Quando tem um corte ali, uma perca de um braço, por exemplo, da estrela do mar, né, que é um exemplo de um asteroide de um equinodermo, ele vai conseguir se regenerar. O equinodermo tem essa grande capacidade de regeneração. Os equinodermos e a medicina. Os equinodermos apresentam características que podem ser utilizadas por um ser humano para o desenvolvimento de novos tratamentos médicos. Algumas pesquisas científicas mostraram que certas substâncias presentes na parede corporal do pepino do mar, por exemplo, podem ser utilizadas para combater a trombose. Essa doença, causada pela coagulação do sangue, que deixa de ser líquido e se torna viscoso, podem obstruir os vasos sanguíneos e causar a morte do paciente. Pesquisas mostraram que alguns ouriços do mar também produzem substâncias que impedem a coagulação do sangue e podem ser utilizadas no tratamento de tromboses. As pesquisas científicas são uma importante fonte de informação e podem, entre outras importâncias, auxiliar no desenvolvimento de novas tecnologias e medicamentos que visam ajudar no cuidado com a saúde.
Valorize e incentive todo tipo de pesquisa científica. E assim a gente conclui essa aula de equinodermos.